Un mois passé à Belo Horizonte. Pourquoi y suis-je resté si longtemps? En partie parce que mon voyage a pris une tournure inattendue, celle de mettre en avant les relations. Pas forcément celle éphémère des auberges, mais plutôt celle avec des liens plus forts, où il y a une véritable connexion. Des personnes notamment rencontrées lors de précédents voyages. Rester à Belo Horizonte a été un temps pour prendre soin de l'une d'entre elles. Une relation fragilisée, une connexion abîmée. Rappelé à l'ordre par la vie et ses signes, j'ai prolongé plusieurs fois pour prendre soin de cette relation. Une autre raison est due à un changement de casquette. J'ai mis de côté ma casquette d'aventurier sac au dos pour enfiler une toute nouvelle. Elle était déjà présente, certes, mais je n'osais pas l'assumer. Je n'osais pas la porter en public. Mais il est désormais temps. Maintenant que je place le travail au cœur de mon voyage, il est temps de le dire. Je suis digital nomade. Meu nome é Gleiciane Oliveira, eu venho de Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil. Eu fiz aniversário de nomadismo em outubro, fazem 4 anos. Eu sou psicóloga, psicanalista, então eu preciso de uma rotina de trabalho. Claro que não foi bem estabelecida desde o começo, foi uma espécie de tentativa e erro durante todos esses anos viajando. Mas eu sempre chego em uma cidade nova, me hospedo num Airbnb e fico ali no mínimo 30 dias. E de segunda a quinta eu trabalho, eu faço os turismos do tipo que eu gosto, sexta, sábado e domingo. Não é um tipo de turismo, né? Na verdade, é um turismo que é mais voltado para conhecer como as pessoas vivem naquele lugar, o que as pessoas fazem, como elas vivem, o que elas gostam de fazer, qual é o lazer. Então, na pandemia, eu morava sozinha. Na verdade, eu morava com mais uma amiga. E, naquele momento, eu comecei a me perguntar. Eu estava à beira de fazer 30 anos. E aí, todo mundo fala que aos 30 você tem uma crise existencial pesada. Acreditem. Isso é real. E eu tive uma crise à beira dos 30 ali no meio de setembro. Eu faço aniversário no final de outubro. No meio de setembro eu comecei a me perguntar se eu não casasse, não tivesse filhos, não comprasse um apartamento, um carro e viajasse uma vez por ano de férias, o que eu ia fazer da minha vida? E o que as pessoas fazem quando elas não cumprem o script? Existe uma outra opção? Isso era uma pergunta que, nossa, me fez ter muitos pesadelos e muitos sonhos. E aí eu joguei no Google. O que as pessoas fazem quando fazem 30 anos e não se casam? E aí o Google não entendeu muito bem a minha pergunta, como vocês podem imaginar. Mas nessas pesquisas muito malucas pelo Google, surgiu uma página no Instagram para mim de sugestão, uma sul-americana. É uma mulher que tinha todo o script cumprido, era casada, casa, tananã, marido. E aí ela tem uma primeira viagem solo e um mundo inteiro se abre. E eu nunca tinha feito uma viagem solo na minha vida. Gente, isso é muito grave. E eu falei, gente, como assim? Nômade? O que é isso? E aí se abriu uma caixa de Pandora diante de mim. Eu entrei nesse túnel e eu nunca mais saí. Mas antes disso eu queria testar para ver se eu não estava ficando maluca, uma vez que eu achava que eu estava maluca. E isso tudo, o mais impressionante, em silêncio. Eu não falei com ninguém. Era uma coisa tão absurda na minha cabeça que eu pensava assim, ninguém vai me entender. E aí eu fui para Florianópolis e eu conheci gente incrível, porque eu fui com uma pergunta, né? Minha pergunta no avião, para mim mesmo, para Deus, para as deusas, para o universo, sei lá, para Pachamama, disse, me ajuda aí que eu não estou conseguindo ter claridade na minha decisão, não. E talvez eu esteja fazendo uma grande burrice, né? Porque eu já morava sozinha, eu já tinha meu emprego estável, já tinha meu carro. Para fechar o script só faltava o marido e o filho, isso é verdade. Mas eu não queria o marido e o filho. Eu queria poder escolher outra coisa.
E aí, essa viagem para Floripa foi simplesmente fantástica. Eu vivi experiências maravilhosas. Eu conheci um senhor de 65 anos que escala. E ele me chamou para ir para casa dele. E eu conheci a família dele, uma família gigante, uma mesa de jantar de 8 lugares. E eu falei, meu Deus, olha isso, que coisa fantástica. E voltei, fui no avião chorando com a pergunta e voltei no avião chorando porque eu tinha a resposta, né? E aí o próximo passo era contar para minha família. E de fato eu estava certa. Eu fui muito julgada, incompreendida, e foi muito triste essa parte da história. Eu tinha uma expectativa muito grande de me encontrar. Eu queria muito saber mais ao meu respeito. Porque eu entendi nessa crise existencial que eu tive para poder me tornar nômade, que, cara, eu não sabia quase nada. Gente, eu fazia terapia há, sei lá, 9 anos. E eu achava que eu já sabia um montão de coisa a meu respeito. E eu acho que a gente só se conhece quando a gente se expõe a situações diferentes daquelas que a gente está acostumado. E eu fazia todo dia a mesma coisa. Eu ia todo dia trabalhar no mesmo lugar, pegava meu carro e eu andava pela mesma rua todos os dias. Eu quero encontrar, nos lugares que eu for, uma parte de mim que eu nem sabia que existia. E, cara, como isso aconteceu? Assim, e não por causa dos lugares apenas, muito mais por causa das pessoas. Porque quando eu escuto uma história diferente da minha, quando eu recebo uma dica de viagem, quando, sei lá, eu conheço alguém de uma forma inesperada, uma coisa nova se estabelece, assim. Eu nunca pensei, vou dar um exemplo, eu nunca pensei que eu ia estar em Bariloche, na Argentina, esperando um ônibus, no ponto de ônibus, por mais de 1 hora, e uma pessoa ia me pedir uma informação e eu ia fazer uma trilha de um dia inteiro com essa pessoa. Só é possível porque uma parte minha está disponível. Eu não estou pensando em outras coisas. Eu não estou pensando no quanto eu estou atrasada para o trabalho ou em quantos relatórios falta para entregar. Eu estou ali, esperando um ônibus há 1 hora. Né? Eu acho que a gente tende a deixar os trem para depois. Deixar os trem para depois é nunca. Depois não existe. Depois não vai chegar. Tipo assim, é agora, meu filho, vambora. Porque a vida é só uma mesmo. A gente fica vivendo como se estivesse depois, né? Tem não. Só tem agora. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Pero estamos en un buen momento para hacerlo en final del año, entonces creo que no es tan malo. Estoy hablando español, mira. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant, c'est la pique qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un